Bom dia, pessoal. Bom dia para a Comunidade Horizonte, para a Conexão Livre, para quem vai nos assistir em um outro horário, um outro dia, bem-vindos para participar com a gente do nosso culto aqui. Eu quero começar essa celebração colocando tudo que vai ser dito, tudo que vai ser cantado e todo o louvor que vai ser entregue diante de Deus, para que tudo isso seja preenchido pela graça dele, pela paz de Cristo, e que isso possa também confortar o nosso coração, né? Nesses momentos de tanta novidade, tanta coisa diferente, tanta coisa ruim acontecendo, mas que Deus nos traga um pouco de conforto também, enquanto elevamos o nosso coração, a nossa mente para o sacrifício de Cristo, né? Eu vou orar para nós. Ó Deus, nós estamos reunidos hoje como uma comunidade, de certa forma, híbrida, várias pessoas em vários locais da cidade, do estado, talvez até do mundo, assistindo a essa mensagem e sendo conectados uns aos outros, não pela rede, mas pelo Teu amor. Conectados uns aos outros, Deus, pela obra de Cristo. E é essa mesma misericórdia que o Senhor demonstrou na cruz, essa mesma graça que nós pedimos nesse momento, que o Senhor derrama em nossos corações, para termos paz. Ó Deus, os dias são difíceis. Ó Deus, a esperança tem diminuído a cada momento, mas eu quero te pedir, reaviva em nós um coração com esperança no Senhor. Reaviva em nós um coração que mesmo na dificuldade experimenta alegria no Senhor. E que esse culto, essa celebração fale ao nosso coração conforme aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã de domingo. Em Teu nome nós oramos. Amém. Nós vamos ter a oportunidade agora de participar de um louvor que foi gravado no dia 31 de janeiro. Nós não estamos realizando as atividades presenciais no templo por conta, das medidas de segurança, mas acredito que mesmo assim poderemos ter o coração cheio de graça nesse momento de louvor. Deus os abençoe. Para a terra o caminho mostrar, e da terra para a cruz meus pecados levar, e da cruz ao sepulcro, do sepulcro para o céu. Eu te exalto, meu Senhor. Do céu vieste para a terra o caminho mostrar, e da terra para a cruz meus pecados levar, e da cruz ao sepulcro, do sepulcro para o céu. Eu te exalto, meu Senhor. Eu te exalto, meu Senhor. Eu te exalto, meu Senhor. Eu te exalto, meu Senhor.
nos ama como nosso Deus. Senhor, te adoramos. Senhor, te adoramos. Senhor, te adoramos. Senhor, te adoramos. Oh Senhor Deus, que alegria poder cantar louvores ao Teu nome e dizer que nós Te adoramos por tudo que o Senhor é, que não há Deus igual ao Senhor, Pai, humilde, manso, compassivo, Deus, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de misericórdia. O que mais a gente pode querer ou desejar, Pai, do que isso? Nós temos tudo no Senhor, o Senhor é tudo para nós. Muito obrigada, Jesus. Amém. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande de compaixão, Senhor.
Oi, gente. Eu gosto muito dessa última música que nós vimos e cantamos juntos, né? Foi o imenso amor de Deus que nos conquistou e eu não pude resistir tão grande compaixão por mim. Hoje, nós vamos começar uma minissérie chamada A Paixão de Cristo. E nessa minissérie, nós vamos ter a oportunidade de ver esse imenso amor demonstrado por nós. Esse imenso amor que é a pessoa de Jesus Cristo, se entregando, se dando e nos atraindo para Ele. Hoje nós vamos falar sobre a ceia. Nós vamos relembrar esses momentos finais de Jesus com seus discípulos e seremos direcionados nessa caminhada da paixão. Hoje o John trará a mensagem para nós falando sobre a ceia e esse é um momento muito especial porque eu convidei os presbíteros que participassem mais do ensino da nossa igreja. Então, por isso, nós teremos hoje John, semana que vem, Tiago Junqueira, e na semana da ressurreição eu trarei a mensagem. Teremos oportunidade, de conhecer um pouco mais e de ser ensinados pelos líderes da nossa comunidade. Então, que Deus abençoe esse tempo, que a palavra alcance o nosso coração. Bom dia a todos. Hoje iniciamos o nosso foco de 3 domingos seguidos sobre a Páscoa, em preparação para a celebração da Páscoa no dia 4 de abril, aqui na Igreja Comunidade Horizonte e com a Conexão Livre. Sendo assim, hoje eu vou tentar pintar uma imagem como um pano de fundo. Eu quero que nós aprofundemos no contexto e, à medida do possível, aprofundar no coração de Jesus. Com isso, vamos tentar entender a situação, pois há todo um contexto histórico e geopolítico na Páscoa de Jesus Cristo. O povo judeu, com toda a sua história e seus costumes, o Império Romano, conquistador da Judeia, e nós entramos nessa história justamente nesse momento. E no momento da celebração da Páscoa hebraica e a festa dos pães sem fermento. O que é isso? É uma semana de celebração e festas, uma semana toda comemorativas, lembrando a libertação de outro império opressor nos dias de Moisés. No Egito, lembra? O livramento de Deus através da última das pragas contra o Egito e contra o faraó, na sua obstinação de libertar o povo de Deus. E foi através de um sacrifício de um cordeiro e seu sangue pintado nos batentes das portas das casas dos israelitas que abriu a libertação. Houve o destruidor, houve morte, tragédia, tristeza, onde todo primogênito, tanto de homens quanto dos rebanhos, foi morto. E só aquelas que tinham os marcos das portas pintadas com o sangue do cordeiro teve libertação. Então, uma história de, sim, tristeza, sim, morte, mas também de alegria, de libertação e de um Deus soberano e fiel. E nesse exato momento da história, temos Jesus. Anos depois, anos atrás, no nosso dia, Jesus, após uns anos de conturbado ministério pela região, Jesus, em sua hora, na soberana hora do Pai, entra nos seus momentos finais, antes de encarar a cruz. Nessa semana, que seria ápice da celebração dos israelitas, sobre sua libertação histórica da opressão do Egito, Jesus encontra-se pronto para encarar o seu papel como o verdadeiro Cordeiro de Deus, para cumprir a verdadeira Páscoa. Não pode ser coincidência. Não é um mero paralelo com a Páscoa hebraica. Deus tinha um propósito para todo esse contexto.
Jesus começa a concluir o seu ministério nesse momento cheio de significado. Jesus vai conquistar a libertação dos mais severos opressores, não apenas dos israelitas, mas de toda a humanidade. Jesus vai conquistar a libertação do pecado e da morte. Eu espero que hoje eu possa ajudar todos nós a entender profunda e intimamente a caminhada de Jesus Cristo, rumo à cruz e à sua gloriosa ressurreição. Começamos com Jesus e seus mais próximos discípulos, celebrando a ceia da Páscoa, a Páscoa hebraica. O primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Eu tenho certeza de que Jesus, ao celebrar a ceia da Páscoa com seus discípulos, entendia o momento. Um claro sinal que ele entendia é que, ao celebrar a Páscoa hebraica com seus discípulos, naquele espaço, Jesus não seguiu o protocolo. Havia séculos de costumes, séculos de formas específicas de celebrar as ceias ao longo dos dias, etapas regimentadas, comidas específicas. E Jesus, logo no início, quebra o protocolo. De fato, ele não só quebra, mas ele institui uma nova celebração. Uma verdadeira celebração da verdadeira Páscoa. Nada ele falava do Egito. Nada ele falava do cordeiro sacrificado. E nada ele falava do seu sangue, usado para pintar a madeira dos batentes das portas dos israelitas. Nada disso. Ficou completamente ausente. Jesus começou com os elementos de uma cerimônia corriqueira da Páscoa hebraica, normal. Havia séculos de celebração. Ele pegou o pão, aí ele deu um novo significado. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas todos relatam esse acontecimento. Então imagina, Jesus, naquele espaço com seus discípulos, a ceia, todos tendo celebrado desde a sua infância. Jesus estando só ele com esse grupo de fiéis, em uma casa de um não conhecido, pega o pão sem fermento, um elemento normal da ceia cerimonial, e diz as palavras completamente fora do comum para seus discípulos. Lucas, em capítulo 22, 19, capitula talvez melhor. E diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Jesus chocou a todos. Ele pegou a celebração mais reverenciada da sociedade judaica e reinterpretou. Ele se colocou, ele reinterpretou, se colocando como a peça central. O pão agora é o meu corpo. Faça isso em memória de mim. Não em memória da libertação do Egito, em memória de mim. Jesus estava falando coisas inimagináveis para os seus discípulos judeus. E ao mesmo tempo estava cumprindo tudo o que ele falava com eles desde o início do seu ministério. Jesus estava tendo a atitude de um Messias, a peça central, o caminho, a verdade, a vida. Em seguida, Jesus levanta o cálice de vinho e novamente choca. Ele não disse a bênção de costume da Páscoa hebraica para o vinho, nem da primeira instância, nem da segunda instância, nem da terceira instância da presença do vinho na celebração. Não, ele diz algo ainda mais revolucionário. Mateus 26, versículo 26, diz assim: Jesus disse: bebam todos dele, do cálice de vinho, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Marcos 14, 24. O sangue da aliança derramado em favor de muitos. E Lucas 22, 20.
Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Jesus choca pela quebra de protocolo, choca pela clara mudança de foco acerca de si e choca de dizer que isso é o início de uma nova aliança. O clima continua tenso entre eles, os discípulos, pelo fato que Jesus havia acabado de reinterpretar toda a base da sua fé como judeus e se colocado em lugar do Messias. Havia muito acontecendo na cabeça, com certeza, desses discípulos, pobres discípulos. E ainda mais, pensa, foi nesse momento, com toda franqueza, que Jesus disse que um deles iria traí-lo. Ele também disse como ele próprio sofrerá e que ele iria morrer. Sem dúvida, deveria ter sido um momento cheio de empolgação, seriedade, ansiedade, dúvidas, confusão, tudo junto para seus discípulos. Acho que Jesus sabia, ele fez essa leitura. E a resposta de Jesus, ele disse, vamos orar. Então, logo, após a celebração da ceia, Jesus levou os discípulos para um local conhecido, um lugar quieto, no silêncio do início da noite, fora da cidade, onde ele tinha costume de ir e orar. Um lugar chamado Getsemane, no Monte das Oliveiras, pouco distante dos muros da cidade de Jerusalém. Os discípulos estavam dispersos, discutindo sobre quem era maior, Pedro ouvindo que ele iria negar, Judas, de repente, sumindo entre eles. Imagino que estavam com medo, confusos, com sono, como vemos nos relatos. Mas Jesus estava concentrado. Sabendo que a hora se aproximava, que ele iria cumprir aquela dura obra na cruz, ele sabia. Mateus, Marcos e Lucas todos relatam ainda como Jesus sofria com angústia ao orar no Getsemane, pois ele sabia o que esperava. Eu quero percorrer esse momento no Getsemane, no Monte das Oliveiras, e usar uma outra passagem para aprofundar na angústia que Jesus passava. Eu vou usar a passagem de Isaías 53. Isso é uma profecia do Antigo Testamento sobre o servo do Senhor. Essa profecia relata como o servo que iria retirar a culpa do povo para que as promessas de Deus pudessem se cumprir. Vamos começar então, primeiro em Mateus 26, para ver como Jesus lidava com a situação e depois passar para Isaías. Mateus 26, a partir do versículo 37. Vou ler. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste. Uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Versículo 42. Jesus retirou-se outra vez para orar. E diz, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Versículo 44. Então, Jesus os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 3 vezes Jesus orou a mesma coisa. E aqui é importante abrir uma coisa importante para notar. Para os judeus,
na cultura, repetir algo 3 vezes era algo fora do comum. Isso comunicava algo extremamente importante, importantíssimo, e era para chamar bastante atenção. Pensa, você já leu como Jesus repetia algumas vezes, falando com o povo? Em João 5, ele fala, em verdade, eu lhes digo. Em outros lugares a gente vê como palavras repetidas são importantes nessa cultura. Jesus, quando dizia em verdade, ele queria dizer, escuta, isso é algo importante, que cada um de vocês deve prestar atenção. Mas 3 vezes, era raro ver isso. Porém, é possível notar, pensa, no Antigo Testamento, e ainda em Apocalipse a gente vê a mesma coisa, quando pessoas, anjos, anciãos, começam a falar sobre a santidade de Deus, como é que eles falam? Eles não falam santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. 3 vezes santo. O povo, naquela época, não era exagerado, igual a gente hoje em dia. Dizer, não, Deus é 1000 vezes santo. Não, eles não precisavam disso. 3 vezes santo. O limite, o máximo. Não tinha como falar. Pensa. Jesus, nesse momento de angústia, 3 vezes. Ele derramou diante do Pai a sua angústia. Sempre com brutal honestidade. Sempre com total obediência. Mas o que ele temia? Nesse momento, Isaías 53 ajuda a entendermos que não era apenas a dor da cruz que Jesus ficava angustiado, mas até pelo fato do que ele iria tomar sobre si. Ele, um ser perfeito e inocente, o que ele iria tomar sobre si, tomar de nós, pecadores. Isaías 53, versículos 4 e 5. Diz assim, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Imagina, uma pessoa que nunca enfrentou fraqueza, uma pessoa que curava doenças só de falar. Imagina essa pessoa tomar sobre si enfermidades e doenças. Imagina uma pessoa perfeita, obediente às leis divinas, sentir a dor do castigo de um rebelde, o castigo de um inimigo, o castigo daquele que se opõe a Deus. Jesus já antecipava tudo isso. Isso levava ele à angústia. Passamos para Marcos capítulo 14, relata muito parecido, começando no versículo 32. Então, foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Jesus começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Em versículo 39 diz, mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Jesus clamou ao Abba, Pai. Ele não usou um termo distante e frio ao orar a Deus, o Senhor dos Exércitos, os vários nomes que os judeus tinham para se direcionar a Deus. Não, ele usou Abba. Isso é um termo aramaico que quer dizer papai, paizinho.
é uma questão muito íntima. Jesus estava se abrindo completamente para que o Pai se compadeça com ele e com sua angústia. Isaías novamente ajuda a entendermos mais profundamente essa angústia. Isaías 53, começando o versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Aqui em Isaías, o servo do Senhor está sentindo algo completamente inusitado. Culpa. Jesus, o inocente, o mais perfeito perfil do ser humano, está sentindo a culpa, o fracasso, as falhas que todos nós nos sentimos todos os dias. Ele, o inocente, se tornou o culpado. Ele que nunca havia quebrado nem sequer um mandamento, recebe as inúmeras e grotescas instâncias do nosso pecado diário sobre suas costas. Que peso! O Cordeiro de Deus inocente está pagando o preço da rebeldia e da obstinação do homem pecador. Por último, chegamos em Lucas, capítulo 22. A partir do versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pouco adiante, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isaías 53 descreve por que Jesus chegou a suar gotas de sangue em sua angústia. 53 de Isaías, versículos 11 e 12. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esta obra salvadora foi anunciada desde a concepção e o nascimento milagroso de Jesus. Pensa, o que Isaías relata sobre o que seria o fim, qual que é o propósito, o fim que o servo do Senhor iria providenciar, é a mesma coisa falado sobre Jesus no seu nascimento. Em Mateus 1:21 diz: ela, Maria, dará à luz um filho. E você, José, deveria dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus sabia. Ele era ciente do seu papel. Ele abraçava o fato que ele era Messias. Jesus sabia o quê? Ele estava sentindo na pele, agora nesse momento da história, o como. Angustiado, ele 3 vezes obedeceu ao Pai. Não por fria religiosidade, ou obediência, apenas com esforço. Não. Por amor ao Pai e pela alegria futura, ele sempre rendia à vontade do Pai. Como diz em Hebreus 12, versículo 2.
Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus sabia. Embora angustiado, estava com a vontade fixa em cumprir aquilo que esperava. Concluindo, o fato é que hoje focamos nos momentos sombrios da ceia e do jardim de Getsemane. E esses foram os momentos que antecederam momentos ainda mais sombrios da crucificação. Porém, a Páscoa que celebramos é algo sensacional, pois sabemos como a história termina, com a ressurreição, com a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Hoje, ainda há muita opressão no mundo. E isso deve entristecer qualquer um de nós. Todos nós devemos nos inserir no lugar para acabar com a opressão. Porém, na Páscoa, a celebração, a esperança, a vitória que celebramos é Jesus. Jesus como perfeito e completo sacrifício que se entregou para a remissão dos pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados, dos pecados de todo o mundo. A opressão comum a todos, independente de quem seja, desde a queda do homem, é o pecado e a sua morte. Estes foram vencidos. É isso que celebramos na Páscoa. Em 1 Coríntios, capítulo 15, o Paulo cita dois profetas do Antigo Testamento, Isaías e Oséias, pois na Páscoa concretizou a obra que cumpriu a palavra que está escrito em 1 Coríntios 15, citando os profetas do Antigo Testamento. E diz, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Hoje, aqueles que estão em Cristo conseguem celebrar a libertação da opressão do pecado interior. Amém. A separação de Deus não é mais o nosso destino. Hoje celebramos que a salvação está disponível para todo aquele que crê. Peço a todos que reflitam na Páscoa, na obra redentora de Cristo. E se você ainda estiver na dúvida sobre a sua posição diante de Deus, entre em contato com a gente. Queremos ajudar todos a se aproximar a Cristo. Até agora focamos nos momentos anteriores à cruz, para esclarecer a profundidade da morte substitutiva do nosso Redentor. Semana que vem, iremos nos concentrar na crucificação, o ato. O Tiago Junqueira vai trazer a mensagem e na outra semana, no domingo de Páscoa, teremos uma pregação da celebração da ressurreição. Toda a razão para nossa esperança viva e eterna. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.
altos que o céu. Não existe nada além de ti. Crucificado, levado ao sepulcro, viveu e morreu, rejeitado só como uma flor, jogada pelo chão, pensando em mim, tomou a cruz em meu lugar. Jesus, a gente te agradece porque, apesar de toda e qualquer circunstância, a gente sabe que a sua obra continua a ser completada em nós e será completada até a volta do Senhor, né, Pai? Então, a gente é grato ao Senhor porque, apesar de nós, o Senhor continua operando e isso enche nosso coração de gratidão. Amém. Vamos ficar de pé e encerrar com essa canção? Justo e perfeito Jesus, na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu.
justo e perfeito Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu Jesus. Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração, seu louvor. Seu louvor, seu louvor, seu Jesus, não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Olha, pessoal, desde o dia da crucificação, da morte de Cristo, os discípulos enfrentam e encontram portas fechadas, medo, angústia e dúvidas. No dia da ressurreição, os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, apavorados, com medo de serem mortos. E Jesus, milagrosamente, com as portas fechadas, entra naquela casa, traz paz, tira as dúvidas, esclarece o que o coração deles precisava. A história da igreja é uma história de portas fechadas às vezes, de lutas, dores, angústias e, sobretudo, muitas dúvidas. Mas em nenhum momento da história, seja ele o mais tenebroso e o mais angustiante, em nenhum deles, Cristo deixou de entrar na sua igreja, trazer paz e acalmar os corações. Então, que nessa semana de portas fechadas, medo e angústia, Cristo visite cada um de nós e apacente o nosso coração. Que Deus os abençoe.